Olá pessoal, eu sou Eric Mendonça. Nós estamos aqui nesse dia para falar sobre o tema da Igreja Encarnada, sendo ela uma proposta de transformação integral. Que bom que você está aqui e de alguma maneira você vai poder ouvir aquilo que nós temos pesquisado, a obra que o Senhor tem nos revelado através da sua palavra. E a Igreja Encarnada, ela surge de uma reação onde dentro do nosso chão, dentro da nossa América Latina, dentro do nosso Brasil, a igreja precisa encontrar uma maneira local de anunciar o Evangelho que é transformador para todos os homens. E na proposta bíblica, numa análise bíblica teológica, nós conseguimos encontrar em Jesus, sendo Ele o Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele que se coloca entre nós a viver essa proposta de transformação para o seu povo, nós encontramos nele a referência necessária para vivermos. Eu vou ler 3 textos da Palavra de Deus, porque essa obra, a nossa pesquisa, ela é uma pesquisa bíblico-teológica, logo a Bíblia é a nossa referência, ela é a revelação para nós sobre a temática. Lucas capítulo 4, versículo 14, diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama ela correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou um lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Um outro texto que eu gostaria de ler com vocês é o de Isaías 61, versículo 1 e 2. Diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Também Isaías 58, versículo 6, diz assim: Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, que despadecem do jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em tua casa os pobres desabrigados, e se vires nu, o cubra, e não escondas do teu semelhante? Bom, diante desses textos, nós encontramos uma realidade que é uma proposta de encarnação, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, o homem que, sendo Deus, se esvazia e vive na nossa realidade. Ele se relaciona com os homens para propor uma vida que nós conhecemos no texto como vida em abundância. Vida abundante, que é uma proposta da igreja para o nosso tempo. A igreja que se faz encarnada, porque reconhece que Cristo é o pontapé inicial, sendo Ele a pedra fundamental. Essa pesquisa, ela rompe com a necessidade de uma igreja onde nós nos colocamos entre as 4 paredes. Na verdade, essa pesquisa, ela nos chama para um rompimento das estruturas onde nós vivemos. É um chamado para vir às ruas,
Não as ruas que nós vimos alguns dias atrás, falando no nosso Brasil, sobre corrupção ou outras coisas, mas um chamado a viver uma teologia prática, onde consegue colocar em prática o movimento de Jesus. O movimento que chama todos os homens e mulheres e crianças, anciãos, todos nós, a vivermos numa perspectiva diferente, onde a igreja encarnada vive na perspectiva do Filho de Deus, que se coloca ao outro como uma oferta. A sua vida nos põe no caminho, Ele é o caminho. A palavra nos diz isso. Nós somos chamados a uma pastoral relevante, a uma consciência de que a igreja ela não vive para si. Ela precisa olhar para a sociedade e nessa sociedade encontrar os oprimidos. Nós escolhemos o texto de Lucas como base da nossa pesquisa, na verdade os textos de Lucas. Lucas, o evangelista, também a segunda carta a Teófilo, Atos dos Apóstolos, porque Lucas, ele é o médico que viveu na Antioquia. Na Antioquia, uma cidade predominantemente gentílica. Lucas é um grego que vive de maneira diferente da sua realidade. Os relatos dizem que Lucas caminhou com Paulo. Lucas foi um médico que viveu a sua vida diante das pessoas, não sendo ele um judeu, mas sendo um gentílico, sendo ele um grego. Ao olhar de Lucas, o olhar de Lucas diante do texto, e o texto que é colocado diante de nós, é de alguém que tem no seu chão uma realidade opressora. Uma realidade onde a sociedade que a cerca é oprimida pela grande massa. O texto de Lucas, na verdade o livro de Lucas, ele fala que Jesus ele nasce numa realidade onde Jerusalém está vivendo uma opressão grande pelos governadores. Jesus vive toda a sua trajetória governado por Herodes Antipas, o filho de Herodes o Grande. A narrativa bíblica fala para nós que Jesus ele vive no meio de pessoas onde existem mulheres, homens, crianças, vivendo sobre a escravidão. Escravidão porque não tem recursos necessários para pagar os impostos, cobrados excessivamente pelo governo. Se colocam como escravos e vivem toda a sua vida assim. Jesus, quando se apresenta como o Filho de Deus, ele consegue olhar para essas pessoas e encontrar nelas o seu ministério. A igreja como um agente de Deus, a igreja como uma agência de transformação, ela faz o movimento de Jesus, porque Jesus propõe àquelas pessoas a realidade de reumanização, uma inclusão onde não há espaço para opressores, onde não há voz para aqueles que detêm o poder. David Bosch, no livro Missão Transformadora, ele fala que o Evangelho de Lucas ele destaca 3 pontos importantes do ministério de Jesus, da vida de Jesus. Ele destaca que há uma centralidade dos marginalizados. Existe a exclusão da vingança, onde as pessoas ficavam dependentes de pagar os seus impostos e ficavam escravizadas por resto de sua vida, até aguardar o dia do Senhor. E também David Bosch destaca como o Evangelho de Jesus, registrado por Lucas, ele aponta para uma inclusão dos gentios. Lucas era um gentio. A análise de Lucas quanto à realidade de Jesus é do seu próprio chão. Ele é um gentio que encontra em Cristo uma possibilidade de fazer povo, de ser um ser social. A história de Jesus, ela é inclusiva. Inclusive, no seu nascimento, em Belém, em uma manjedoura, onde não havia local para uma criança nascer. Jesus nasce nessa realidade. As pessoas que se aproximam de Jesus, logo no início da sua vida, são os pastores. Pessoas que vivem à margem da sociedade. Pessoas que, no outro tempo, eram tratadas como pessoas pequenas. Eram os pastores que ficam no campo, à margem da sociedade. O chão de Jesus é esse. Nós conhecemos a história de Jesus. Os evangelhos não falam muito sobre
os primeiros 30 anos de Jesus. Jesus vive numa família judaica tradicional, onde seus primeiros 30 anos vivem no anonimato. Pouco sabemos sobre essa realidade vivencial de Jesus até os seus 30 anos. Porém, nesses 30 anos de anonimato, foi o tempo suficiente para Jesus compreender e analisar quais eram as pessoas no seu tempo que viviam à margem da sociedade. Jesus encontra no seu tempo, diante de um governo de Herodes Antipas, pessoas que eram oprimidas, mas ele também identificou aqueles que eram os opressores. Jesus identificou os escravos, mas ele também conseguiu identificar quem eram os senhores do seu tempo. Naquele tempo podemos ver que não era apenas uma necessidade social que a Jerusalém vivia. Nós encontramos também uma crise sociopolítico-religiosa, onde uma trajetória de fatos fazem com que a política local, a religião local predominante, perde suas forças. Se nós olharmos na narrativa bíblica, nós encontramos o povo babilônico trazendo o povo de Israel ao cativeiro. Logo em seguida, Jerusalém ela é tomada pelos gregos. Um pouco mais à frente, nós já na perspectiva de Jesus, no tempo de Jesus, nós vemos os romanos dominando o poder. Crise política existencial, crise política naquele tempo. Jesus vive nessa perspectiva. Jesus não vive, quanto homem, num mundo de fantasias, num mundo onde o imaginário existe apenas. Jesus pisa num chão. Jesus é o homem, é o Filho de Deus que encarna na sua realidade, encarna numa sociedade onde as estruturas religiosas também se fazem presentes, tentando reanimar o poder. Nós encontramos os 4 grupos religiosos tentando trazer de volta o poder religioso para a perspectiva do judaísmo. E tranquilamente no texto bíblico a gente encontra os saduceus, os fariseus, os zelotes, os essênios, pessoas que, quando Jesus começa o seu ministério, o ministério messiânico, o ministério que ele compreende que ele é o Filho de Deus, o enviado de Deus, essas pessoas não compreendem. Porque a proposta, diante dessa cultura, diante dessa sociedade, é que o Messias viria trazer de novo o poder que outrora eram daquelas pessoas. Outrora era o poder do povo que se colocava dentro dos templos. E Jesus, quando é batizado por João Batista, quando ele começa a fazer a sua aparição pública, e um fato interessante que precisamos destacar nessa encarnação de Jesus, nesse primeiro passo, é compreender que após o batismo de Jesus, mesmo Jesus tendo vivido os seus 30 primeiros anos no anonimato, tentando compreender como era a sua estrutura social, a sua família, Jesus, após ser batizado, Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, fala que após ser batizado, Deus ele se revela ao seu Filho, dizendo que ele é o Filho amado, ao qual ele se alegrava. E nós conhecemos a narrativa bíblica, sabemos que o Espírito de Deus desce àquele lugar de maneira corpórea, como uma pomba, e Deus com a sua voz, e o seu Filho ali cumprindo a sua missão, Jesus começa a compreender o porquê de viver naquele tempo, diante daquelas pessoas. Ele precisa agora compreender como começar a sua missão. O texto que nós lemos, de Lucas capítulo 4, fala quando Jesus retorna para o seu chão, para o seu povo, para a sua terra, e ele começa dentro do templo, dentro da estrutura religiosa, dentro do seu grupo, ler o texto, a narrativa bíblica, e ele abre em Isaías. E ele consegue encontrar ali claramente a sua missão, sendo ele o Filho de Deus, que agora está junto daquele povo, que é o Filho amado, que compreende que ele é o Messias. Ele compreende com clareza que nessa primeira aparição, diante da grande massa
social, diante da grande massa religiosa, ele consegue afirmar que ele é o Messias, que ele era aquele homem que o povo aguardava para devolver o poder. Porém, o texto que ele cita, ele traz para a sua realidade que ele é ungido de Deus, que ele é o Messias, que ele é o Cristo, que vai levar a libertação ao povo oprimido. Diante de tudo que ele vê à sua volta, ele compreende que a sua missão é conduzir as boas novas, é anunciar o reino de Deus aos pobres, às mulheres, às crianças, os pecadores do seu tempo. A vida de Jesus, a sua trajetória, não é desassociada, não há um divórcio do ministério de Jesus com a sua realidade local. Jesus não faz discursos mirabolosos ou mirabolantes, discursos longe da sua perspectiva de vida, longe do seu chão. Ele compreende que existem pessoas no seu tempo, à sua volta, que precisavam ser cuidadas, que precisavam de uma atenção especial. Atenção essa que, inclusive, na narrativa bíblica, vemos que o templo não está servindo às viúvas, aos pobres, às crianças. As boas novas do reino de Deus, que agora está em Jesus, que é o Messias, o Filho de Deus, e faz isso se tornar público diante das pessoas, a ponto das pessoas questionarem: ué, esse é o Messias? O filho de José? Não é esse mesmo? Sim, é o filho de José. É aquele que vive na sua Nazaré, na sua Galileia, que nasceu numa manjedoura, onde é tocado primeiro por seus pais, mas também por pastores, pessoas oprimidas, pessoas à margem da sociedade. Jesus, ao ser batizado, ele é conduzido ao deserto. Nós sabemos dessa história, nós sabemos dessa realidade. E Jesus é tentado ao poder. Se nós analisarmos a narrativa bíblica, nós compreenderemos que o diabo, ele tenta Jesus a se lançar do templo, dando ordem aos anjos, podendo colocar em prática o seu poder como Filho de Deus, o Messias. Mas Jesus combate com a palavra. Ele também pode colocar em xeque o seu poder de transformar pães em pedras, pedras em pães. Mas, mais uma vez, por ser ele o Deus encarnado, o Deus que se faz homem, homem como nós, homem como eu e você, ele assume a sua responsabilidade como o Messias do povo, o Messias que não está preocupado com o poder, mas o Messias que se doa, o Messias que nós vemos claramente no Evangelho de Lucas, mas de maneira mais colocada em prática e colocada na leitura, no texto, em Filipenses capítulo 2, quando Paulo fala que ele se esvazia da sua divindade, ele limita a sua ação para se fazer homem como nós. Ele é o Deus que se coloca para a humanidade, para ser o Ebed Yavé, o servo sofredor de Isaías, aquele que compreende que o poder não fará com que o povo abandone a sua opressão. Onde não só apenas aqueles que sofrem com a fome ou com a sede, mas aqueles que detêm o poder precisam de uma transformação integral de vida. A integralidade do ministério de Jesus, ela fica clara para nós com a sua vida. A salvação, ela é completa. O Messias não é o Messias apenas dos judeus, é o Messias de todos, inclusive das tradições diferentes, das culturas diferentes. Quando Jesus se encontra com uma mulher de uma cultura diferente, de uma cidade diferente, e diz para ela que ele é a água da vida, que se ela beber, ou se outras pessoas beberem, elas nunca mais terão sede. Diz para outras, ou outra mulher, que ele é o pão da vida. Ele se coloca como o Messias que traz para si, traz para Deus, uma proposta de reumanização. A palavra exata para nós no nosso tempo, no século XXI, onde nós vivemos opressões,
onde nós vivemos num tempo onde a estrutura é mais valorizada do que as pessoas, onde nós temos facilidade de amar as coisas e não as pessoas. Jesus, ele traz para si, no seu esvaziamento, na sua kenosis, na sua proposta de vida, que ele está ali para trazer pessoas para perto do Pai, para serem reumanizadas, com uma vida plena, com uma plenitude de vida, porque ele veio para dar vida. E essa vida, ela não é apenas para livrá-los de uma necessidade momentânea, mas ela rompe essa estrutura, porque ela é uma vida em abundância, ela é uma vida plena. Nós encontramos nessa trajetória de Jesus que, por encarnar, por viver essa realidade social, essa realidade religiosa, por colocar na carne, para trazer para si, sendo ele um homem entre os homens, um homem de verdade, um homem pleno, essa realidade de romper com as estruturas, com o olhar voltados com os que eram oprimidos, porque existiam opressores, a romper com os escravizados, porque existiam senhores que escravizavam. A vida de Jesus, ela foi conduzida, ela foi apontada para a sua morte. A vida de Jesus aponta para a morte do Filho de Deus. Talvez se ele abrisse mão dessa realidade onde ele está ali como o libertador do povo, o salvador do povo, talvez se ele abrisse mão disso, nós não teríamos um Salvador pleno. O Salvador que nasce, vive, morre, ressuscita, ascende aos céus, mas que não deixa aquele povo órfão. Lucas, ele consegue expressar bem, do seu chão, sendo Lucas um gentio, ele consegue trazer para a nossa realidade como Jesus vive, sendo ele um judeu, em uma perspectiva onde pessoas são oprimidas e marginalizadas, onde agora uma comunidade de fé é formada a partir da sua vivência, a partir do seu testemunho. Jesus, e aí a gente pode falar do nosso chão, enculturando a nossa realidade, trazendo a nossa realidade. Jesus monta um time de 12 homens, ensina toda a realidade e faz para aqueles homens e para aquelas mulheres, para as pessoas que o serviam e seguiam, uma promessa. A promessa de que ele iria um dia, mas ele enviaria o Paráclito. Ele enviaria o Espírito de Deus, para dar continuidade com aqueles apóstolos à missão. A missão que um dia ele começou. E a gente vê Lucas registrando a segunda carta a Teófilo, em Atos dos Apóstolos, onde essa carta ele sauda a Teófilo e fala que aquela igreja, aquele povo, aquela comunidade de fé, ela está reunida. Ela está reunida unânime, aguardando a descida do Espírito. E aquela comunidade, em Atos capítulo 1, versículo de 5 a 8, ela aguarda de maneira, podemos dizer assim, ansiosa, a descida do Espírito, e ela recebe uma missão. Missão essa que aponta à igreja, aponta àquela comunidade que a missão não acabou. Que através do Espírito e através da missão de anunciar as boas novas, o reino de Deus, agora a toda criatura, ela dará continuidade através desses apóstolos, através das pessoas que se reuniam unânimes no templo, em oração, em comunhão, elas continuariam a missão do Cristo. Lucas registra que Atos dos Apóstolos, aquela comunidade, ela expressa a encarnação de Deus. Se antes nós temos o Deus encarnado, que é Jesus, que se coloca como testemunho agora para essa comunidade, a igreja de Atos, ela expressa isso. Ela expressa isso de maneira clara. Quando, inclusive, em Atos capítulo 1, versículo 8, ela recebe a missão que a partir de Jerusalém, para o mundo, Samaria, todos os confins da terra, o evangelho chegaria. Não apenas haveria uma centralidade em Jerusalém. O evangelho agora, a missão de Cristo, as boas novas, ela se expande.
ela não fica limitada àquele espaço. O Espírito de Deus, ele se revela àquelas pessoas. Quando, no Pentecostes, as pessoas ali reunidas, elas são tomadas pelo Espírito de Deus. São batizadas pelo Espírito de Deus. Tem esse encontro com o Espírito de Deus. E elas se unem. Se unem em todas as maneiras. Se unem de maneira corpórea. Elas se unem em uma só língua. Elas compreendem umas às outras. E agora, como um grande corpo, como uma grande igreja, ela motivada pelo Espírito, impulsionada pelo Espírito, a ponto de cumprir a missão, ela continua sendo a encarnação de Deus, de maneira comunitária. Essa igreja de Jesus, ela é baseada sobre a natureza pneumatológica, a natureza do Espírito Santo. Ela é impulsionada pelo Espírito. E na natureza da missão. Ela é pneumatológica, porém ela também é missiológica. Ela tem o Espírito. E esse Espírito motiva a missão. A comunidade, a igreja, ela tem o Cristo como referência agora. Porém, ela é orientada por esses apóstolos, que recebe do Senhor a grande revelação, tem o testemunho do Cristo, o Cristo que morreu e ascendeu aos céus, mas agora ela é motivada pelo Espírito. O Espírito impulsiona a missão. Em Atos capítulo 2, a partir do versículo 47, fica claro que a partir dessa missão, a partir do Espírito, a sociedade compreende que o Cristo é a referência daquela igreja. E o texto fala para nós que aquela comunidade era acrescentada por pessoas. As pessoas se achegavam àquela comunidade porque conseguiram compreender que aquela comunidade ela era inclusivista. Era uma comunidade que estava aberta a todos. A salvação não era apenas para o além, mas ela era para aquele tempo. O homem todo, todos os homens, todas as pessoas tinham a possibilidade de se agregarem, a se colocarem como comunidade naquele tempo. Desde os marginalizados às grandes estruturas sociais daquele tempo. As pessoas que dominavam e tinham o poder. O evangelho estava aberto, a igreja estava aberta para receber pessoas. A igreja de Atos, ela faz parte da missão de Deus. Ela dá continuidade. A igreja de Atos, ela não cria missões. Ela é participante da Missio Dei. Ela é participante da missão de Deus na humanidade, que é resgatar o que estava perdido. Trazer para perto de Deus aqueles que, diante da sociedade, não têm voz. E também aqueles que têm o poder, mas precisam converter os seus corações. Compreender que o Evangelho, o Espírito de Deus, ele nos faz seres que conseguem colocar a koinonia em prática. A igreja de Atos, ela expressa muito bem isso. A koinonia está presente. A comunhão se faz presente naquele povo. As pessoas se mantiveram unânimes, unidas, em oração, à mesa, ceando, assim como Cristo fez. A comunidade de Atos, ela dá sequência. Ela expressa de maneira clara a transformação que Cristo causou naquela sociedade. O discurso de Pedro, trazendo e conduzindo pessoas à igreja, através do perdão, através do batismo, ele mostra para toda a humanidade que a igreja tem um dono. E esse dono não são os que estão de frente, não são os apóstolos. A igreja, ela tem uma cabeça que é Cristo, é referência. Ela é impulsionada pelo Espírito Santo, através da instrução daqueles que recebem essa revelação. O compartilhamento de bens, a koinonia, o compartilhamento, a oração, o batismo, o sentar à mesa, faz de todos nós a igreja de Cristo, a igreja local, a eclesia. A igreja está para servir. Em Atos capítulo 6, a gente consegue identificar a necessidade da diaconia. Mais uma oportunidade para a igreja
libertar pessoas, a trazer pessoas para perto dela. As viúvas precisam ser cuidadas. É uma exigência daquela comunidade. Quando a gente olha para Estevão, que encarna aquela realidade de ser um servo de Deus, que consegue compreender que Cristo vive e morre por uma causa, a causa do reino, as boas novas. Ele encarna essa proposta do reino, inclusive até a sua morte, e isso dá testemunho a todas as pessoas. Quando a gente entende que a missão da igreja é de Jerusalém para o mundo, a missão é de Pedro para Cornélio, um gentio, a missão agora atrai Paulo, o Paulo que consegue anunciar através de suas perseguições, através da perseguição da igreja, consegue conduzir a igreja a lugares mais longínquos, a chegar inclusive na Europa. Chegar com esse evangelho que dá possibilidade a pessoas viverem a realidade, por exemplo, que viveu a igreja de Antioquia. Uma igreja gentílica, uma igreja onde homens e mulheres, independentes da sua cultura, independente do seu nível social, são colocados à prova como um servo de Deus. Em Atos 15, existe uma passagem bíblica, também lucana, que fala da discussão do Concílio de Jerusalém, onde a inclusão de novos membros, ela se torna, por um momento, um problema. E após o discurso de Tiago, esse problema ele é resolvido quando há abertura para o Evangelho. Existem bases, existem princípios que não podem ser rompidos. Porém, não existem muros, não existem prioridades para classes sociais. Existem pessoas que precisam do Evangelho. Pessoas que precisam viver a proposta da encarnação. A igreja precisa cumprir a sua missão, que é ir ao outro. Ir ao outro é a missão da igreja. Seja ele quem for. Oprimidos, marginalizados, poderosos. Há uma oportunidade para todos. A igreja precisa continuar com o seu testemunho de missão. O testemunho que foi do Cristo. A missão que é da igreja, impulsionada pelo Espírito. O Espírito está em nós. O Espírito está conosco. E a igreja nesse tempo, a igreja do século XXI, o nosso chão, o Brasil, a América Latina, como conduzir essa igreja, como conduzir e pensar na proposta de encarnação de Jesus, nessa igreja encarnada de Atos, e convertê-la num formato ou de maneira que a igreja do século XXI, a igreja do nosso chão, viva a perspectiva e o segmento de Jesus. Nós somos chamados a uma teologia prática, onde o locus, onde o nosso chão, ela faz parte da revelação. A forma que Deus se revela a nós, ela não pode fugir da nossa realidade nem do nosso discurso. Ela, na verdade, deve nos impulsionar a uma prática. Lermos a vida que está à nossa volta, como Jesus fez. Ler as mazelas do nosso tempo. Ler aqueles que precisam do Evangelho. Identificar os oprimidos do nosso tempo. É um exercício que não pode sair das práticas da igreja. A igreja do nosso tempo precisa olhar para os lados. Precisa romper as estruturas. Precisa romper com o que nós chamamos de quatro paredes. E vir sim às ruas. Por que não? Pisar no chão, sentir o calor de um chão de barro, aprender a sujar os sapatos, aprender a compreender que o Evangelho ele é inclusivo. O leitor ele precisa compreender a sua missão. Na palavra de Deus nós temos a revelação. Ela não é desassociada do nosso discurso, nem da nossa referência aqui. Existe um padrão de vida cristã, e esse padrão está na encarnação. Deus está para nós. Nós, igreja, estamos para o próximo. E por que não viver a perspectiva desse Cristo? Precisamos eliminar o vácuo existencial entre a nossa conversão e a vida eterna. Existe uma vida, existe um caminho, existe uma proposta de vida, uma proposta de encarnação, que precisa ser vivida por mim e por você, que se faz e é a igreja de Jesus, que tem o Cristo como o Senhor, o segmento, o caminho, o Espírito nos impulsionando e o testemunho
que está em nós, porque Cristo nos alcançou. Onde estão os marginalizados do nosso tempo? Onde estão os oprimidos do nosso tempo? Talvez bem perto de vocês existam pessoas assim. Pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho e precisam ser assistidas, porque você é a igreja de Cristo. Essa realidade não pode sair da nossa cultura. Somos igreja de Cristo. O Cristo que se revela. O Cristo que é o Deus encarnado. Nós somos igreja. A igreja de Jesus. A igreja que tem uma missão. Ser participante da missão de Deus. Em reumanizar todos aqueles que Ele criou. Nós podemos nos colocar à disposição. Não há um divórcio entre a nossa conversão, o texto bíblico e a nossa realidade. Temos um chão. E esse chão nos dá base. A nossa vocação é servir. A igreja encarnada, ela serve. Serve a todos. Ela inclui a todos. O evangelho é para todos. É um evangelho integral. Que essa realidade não saia dos nossos corações. Essa é a proposta de uma igreja para o nosso tempo. Uma igreja encarnada. Que olha para os lados, olha para si e olha para o mundo. Não há limites. O limite é um dia nos encontrarmos no céu e saber que a nossa missão foi participar da missão de Deus. Que Deus te abençoe. Que essa possa ser a realidade e a motivação dos nossos corações. Viver a perspectiva da igreja encarnada para uma transformação integral da nossa sociedade e de nós, seres humanos. Eu sou Eric Mendonça. Se você quiser entrar em contato comigo, eu deixo aqui o meu e-mail, mendonca, sem cedilha, eric@gmail.com. Terei prazer em receber um e-mail seu. Se porventura você tiver aí o seu Facebook, quiser me encontrar, Eric Mendonça, você também vai conseguir me encontrar lá, a gente pode trocar informações. Estou tendo a oportunidade, a partir dessa pesquisa, que é muito ampla, de publicar um livro que em breve estará aí nos corredores sendo vendidos. E é uma oportunidade que Deus está nos dando de partilhar da visão que Ele tem nos dado. Se você quer saber um pouquinho mais dessa minha trajetória, entre lá em contato. Eu faço parte da primeira igreja batista em Saracuruna, onde eu lidero a juventude daquela igreja. E a partir desse mês, eu estou iniciando um ministério numa localidade como essa, onde nós temos encontrado os oprimidos e marginalizados. Entre em contato conosco. Terei o prazer de conhecê-lo e trocar informações. Deus te abençoe.